Estou passando líquido em minhas cordas vocais, porque hoje o vídeo promete! Então você já senta aí e segura que vem treta. Tá? É? De quem? Um caso... Primeiro, antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e pra você também, Vinícius. Estou com uma pulga aqui atrás da orelha e a pergunta é a seguinte. O quão cegamente você que tá aí assistindo e você confiaria sua vida a um melhor amigo? Eu não confiaria cegamente. Que isso, Gianluca? Você tá achando que... Amigo, Como assim? cegamente! Gianluca! Tô Se brincando. eu vazo meia conversa nossa, tu tá ferrado, você sabe, né? Não, eu confio cegamente. né? E eu quero saber de vocês. Se você tem algum amigo que vocês confiam cegamente. Não, aproveitando esse gancho aqui, né? Você e Pablo, melhores amigos, né? Eu e Entra no Pablo. seu Instagram, é comentáriozinho. Pablo Vittar acompanha os Ive, gente. Pois é, né? Me fez lembrar uma coisa. Ah. Pablo assiste os vídeos, né? Os vídeos. Eu Sim. comento os vídeos. Sim. Pablo me conhece. Olha o link, olha o link. Gianluca, Amigo, é já verdade. pensou se Pablo sabe quem eu sou? Essa Vai cair pra amizade trás. cai pra trás. Pablo, olha só, se estiver assistindo esse vídeo, se cair nesse vídeo, vai lá no @Vinícius Argolo pra ter essa interação, essa amizade. Imagina Até só. parece, né? Às vezes acontece, amigo. a gente Aproveitando o gancho, eu queria saber dos inscritos. Quem eles seriam amigos, assim? Só gente famosa. Eu quero só gente famosa. Ah, isso é muito bom. Gente, comenta aqui na caixa de comentário que pessoa conhecida você queria muito ser amigo. BFF. E você, Gianluca? Pode ser um gringão, assim, que a gente fala que você gosta de Eve, né? Deixa eu ver, um gringo que eu seria amigo. Ah, eu acho que eu seria amigo de todos os atores de Stranger Things. Passou um pano, né? Eu quero um. Ah, um Muito só. genérico. Tá, um só. Eu acho que eu seria amigo da Lindsay Lohan. É, né? Qual o problema? Não, meio prejudicial, né? A imagem. Eu gosto né? dela. Ai, Ter não uma sei. imagem com Lindsay. Não, nada contra. Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, mais Friends with simpático. Family, achei. Me babei inteiro. Comenta aqui na caixa de comentário que pessoa famosa você acha que você seria um melhor amigo. Que bateria, assim, que casaria com você uma amizade. Eu vou julgar, E o viu? Vinícius vai julgar. Mas vamos parar de enrolação, sem enrolação nesse vídeo. Vamos pro caso de hoje. Mas antes de tudo, para tudo e deixa o like, gente. O like me motiva muito a trazer mais vídeos aqui no canal. Então deixa o like pra gente saber que vocês estão gostando dos vídeos. E, gente, realmente ajuda. Então deixa de dó mesmo. Eu sempre falo de pena porque realmente ajuda, tá? Para tudo, deixa o likezinho, não custa nada pra vocês. E realmente motiva muito e fortalece o trabalho. Se inscreve também aqui no canal pra não perder nada. E me segue nas redes sociais, @Gianluca no Instagram. E o Gianluca no TikTok, no Twitter, em todo o resto. Em todas as outras redes sociais aí. Temos um canal de cortes aqui também, com gameplays diárias. Cortes o Gianluca. E tô fazendo lives lá na Roxinha também, então me siga lá na Roxinha. Nossa, lembrou tudo! Não de uma esqueci vez nada, de só. uma pá, tá vendo como é que eu tô? Gratidão, arrasou. Eu acho que a maioria de nós, pelo menos eu espero que a maioria de nós que estamos aqui, nunca tenha pensado ou cogitado matar um ser humano. Ah, vamos ser sinceros, Gianluca. Ah, Você pela- nunca pensou? Não, assim, não, nunca rapidinho. pensei. Eu juro que eu não pensei. Que raiva! Não, que raiva é uma coisa, você Tipo, pensar... ati nessa pessoa. Não, Bolsonaro, você não... não, amiga, eu só não gosto. Aí a pessoa vive a vida dela e eu vivo a Ah, minha. você tá muito friendly family. Agora imagina você fazer alguma coisa contra o seu melhor amigo. Essa é a história que a gente vai começar hoje, que é o caso de umas meninas que inclusive muita gente conheceu esse caso como o caso de Meninas Malvadas aí. Teve até vídeo aqui no YouTube de um monte de gente comparando esse caso ao caso Meninas Malvadas. Vamos então pra história aí dessas meninas malvadas, dessas meninas que fizeram aí um absurdo. Em julho de 2012, Skylar Neese foi dada como desaparecida. Isso na cidade de Star City, na Virgínia, nos Estados Unidos. Nascida em fevereiro de 1996, a Skylar, ela era filha única. Filha única do casal Mary e Dave Neese. O sonho dela era ser uma advogada criminal. Ela gostava muito de crime e criminologia no geral. E ela tinha um trabalho de meio período na lanchonete Wendy's, que é bem conhecida lá na gringa. A última vez que a Skylar, ela foi vista, tinha sido no dia 5 de julho de 2012, quando ela foi vista por uma câmera de segurança ali do lado de fora do prédio onde ela morava. Ou seja, foi a última captura de imagem que tiveram ali da Skylar. A câmera do prédio, né, flagrou ela saindo de casa escondida pela janela do quarto dela e ela entrou num carro cinza. O carro que ela entrou, né, que era um sedã, pertencia à melhor amiga de infância dela, que é essa que tá aparecendo aí na tela, a Shlia
Ed. Elas se conheceram no ensino fundamental quando elas tinham 8 anos de idade, ou seja, bem novinhas mesmo, uma amizade realmente de infância. E as pessoas próximas e outras amigas e pessoas que estudavam com elas definiam a amizade delas como mais que uma amizade, como se fosse uma irmandade. Tipo, eu e o Vini, assim, uma coisa meio tipo sister, sabe? Uma coisa meio assim, nessa vibe. Então, o que desenrolou na história deixou todo mundo bem chocado. Elas costumavam ir uma na casa da outra durante o dia, depois do expediente do colégio, né? Depois do expediente de trabalho. Elas simplesmente iam na casa uma da outra, aquela coisa bem amizade mesmo, que frequentava todos os rolês. Quando elas foram pro high school, que é tipo como se fosse o ensino médio, né? Que elas se conheceram lá no fundamental, a Shalia, que era amiga dela, né? Da Skylar, ela conheceu uma outra menina, fez uma outra amiga ali, que era a Rachel Soff. Então, a Rachel Soff colou ali com a Shalia, fizeram uma super amizade. A Rachel começou a se dar super bem com a Skylar também, né, já que a Shalia era amiga dela, então as três viraram meio que um trio de amigas, sabe? Aquela coisa bem, tipo, grupinho, nosso grupinho team, meio isso. E as três, elas formaram um grupinho realmente muito focado ali nelas, né, e todo mundo falava que elas eram um trio inseparável, por isso que muita gente comparou elas com as meninas, as poderosas aí do filme Meninas Malvadas, porque as três andavam muito juntas, carne e unha. Porém, isso aqui é um vídeo de caso criminal, então se eu estou contando essa história claramente não é uma história feliz, onde três amigas saltitam por aí e vão pra festas e curtem rolês, porque seria a história de um filme teen, tipo Meninas Malvadas, e na verdade é uma história bizarra, porque é um caso criminal. O que começa a acontecer então a partir de agora pra história começar a ficar bizarra? Conforme elas foram crescendo ali, o tempo foi passando, a Skylar, ela começou a se afastar das duas amigas. Aí você me pergunta assim, tá, Gia, mas por quê? Por que três amigas assim, uma começou a se afastar de duas? Tem alguma razão? O que aconteceu? Vamos por partes, então. A Shalia e a Rachel, elas sempre tiveram algumas questões em casa. Os pais dela eram separados desde muito novas. E a Skylar, ali no meio do grupo, era como se fosse aquela amiga que é o suporte emocional, o apoio, sabe? Que elas falavam tudo bem pessoal, elas se abriam ali com ela. A Shalia, ela tinha muita liberdade pra fazer o que ela queria, porque ela tinha muita liberdade em casa, então ela saía e voltava a hora que ela queria, ela não era muito controlada. Enquanto a Rachel, ela vinha de uma família bem católica e conservadora. E geralmente a Rachel, ela seguia ali um pouco dos passos da Shalia, como se ela quisesse ser a Shalia, sabe? Tipo, ai, eu sou tão presa pelos meus pais, que são muito religiosos e tal, que eu vou ser um pouquinho revoltadinha, a minha amiga já é mais solta, eu vou seguir a vibe dela. E ela ia meio que na vibe da amiga Shalia. Então Shalia e Rachel continuavam amigas, e a Skylar um pouco mais afastada das duas, só pra vocês entenderem o contexto. E a família da Skylar já era um pouco mais controladora também. Eles regulavam a hora que ela chegava, a hora que ela podia sair. Eram pais, assim, típicos pais de adolescente. Falavam, não, olha só, tem que ter uma regra aqui e tal. Não estavam errados, estavam controlando ali da maneira deles. E por que eu falei sobre diferença de criação e tal? Porque isso é uma coisa que tá até nos autos aí processuais e tal, que realmente acontecia aí uma diferença muito grande entre a criação das duas meninas e a criação da Skylar. E elas começaram a sentir isso na própria amizade delas. Por quê? A Rachel e a Shalia, elas começaram a sair, conhecer uns boys, beber, começaram a usar uns negócios meio ilícito. E basicamente a vida das duas era completamente documentada no Twitter. Elas postavam tudo que elas faziam no Twitter, desde as tristezas amorosas até tudo tava lá no Twitter delas. Desde o que elas comiam até os problemas pessoais. Era tipo um livro aberto mesmo. Enquanto isso, a Skylar chegou a twittar algumas vezes que ela se sentia meio deixada de lado no grupo, que era aquele grupo das três, né? Ela tweetou algumas vezes que ela se sentia meio deixada de escanteio. Ela inclusive tweetou que ela não conseguia confiar muito em ninguém e tal. Aquela coisa daquela amiga que fica meio deslocada. Eu já fui a pessoa deslocada de grupinho de amigos e eu sei como é, que às vezes você fica meio tipo, e aí? Não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui. Vocês estão fazendo os rolês sozinhos, sabe? Sempre acontece, eu acho. Não sei se já passaram por isso. E de acordo com familiares e amigos próximos delas, a Skylar e a Shalia começaram a brigar constantemente por conta desse afastamento. Porque as duas eram amigas de infância, né? Chegou essa outra amiga, as duas deram uma afastada, as outras duas começaram a curtir uns rolês mais joviais e sem hora, enquanto ela era um pouco mais controlada pela família, então elas estavam começando a ter uns atritos ali. Aquele ciúme, né? Aquele ciúme da amizade. De três amigas acontece, já reparou? Já. É sempre com três amigas. É sempre, pior que é sempre isso, você pode ver. Deve ter alguma história com três amigas que uma treta com a outra, inclusive conta aqui se tiver, porque sempre tem. E literalmente na amizade delas, qualquer coisa virava motivo de briga. A Skylar e a Rachel parece que estavam sempre competindo ali pela atenção da Shalia, como se quisessem aquela coisa bem Meninas Malvadas, sabe? Como se quisessem que a principal ali gostasse delas. Uma coisa meio assim, meio disputa. E geralmente, nessa disputa ali das três, a Rachel sempre costumava ganhar ali a atenção da Shalia.
Por quê? Porque a Skyler já não era a amiga que ia pra todos os rolês, porque não podia por causa dos pais. Então, as outras duas começaram a se aproximar mais. Tá dando pra entender? Tá dando pra entender a história, né? E apesar do que eu tô explicando aqui, eu consigo totalmente entender a Skyler, né? Porque imagina só, você começar a sentir uma amiga sua de infância simplesmente deixar de lado por conta de uma amiga que ela conhece, sei lá, 1 ano. Dá aquele impacto, gente. Não adianta falar que não, dá um impactozinho. Não, a gente sente sim. A gente sente o impacto, não tem como. E como as duas estavam super saidinhas, né? As duas amigas ali, e a Skyler tava se sentindo um pouco de lado, o tempo também foi passando. E a Skyler, ela começou a beber e a fumar quando ela tava com os amigos dela. No diário pessoal dela, inclusive, né, o diário lá que ela escrevia, ela chegou a comentar que isso aconteceu na casa da Rachel. Numa noite de pijama na casa da Rachel. De acordo com o diário, né, as 3 amigas ali decidiram roubar o armário de bebidas da casa da Rachel. E as 3 ali meio que ficaram bebinhas, curtindo um rolê. Elas não ficaram transtornadas e tal, mas ficaram com aquela vibe felizinha, sabe? Tá legal. Alegres, exato. E agora se prepara, porque vocês não estão preparados pra esse plot twist que estava escrito no diário da Skyler. Segurem essa informação aqui que vocês vão ficar... Vai dar uma reviravolta aqui agora. As 3 beberam lá na casa, né, e tal. E a Skyler, ela foi voltar pro quarto depois que as amigas tinham bebido. As amigas foram pro outro cômodo, ela foi voltar pro quarto. Quando a Skyler chegou no quarto, o que ela viu no quarto? Shalia e Rachel se pegando. As amigas se pegando. Shalia e Rachel, a Skyler viu assim e ficou... minhas amigas estão se pegando. E nesse momento a cabeça dela ficou como, hein? Deve Tipo ter assim, dado, tipo, várias voltas. ciúmes de amiga ou eu queria tá pegando? Exato, deve ter dado um bug aí, mas vamos ver. No diário ali dela, o que ela falou foi que ela viu as duas ali se pegando e que ela ficou desconfortável porque as duas não paravam de se pegar e que tava meio chato e tal. Não parecia que ela demonstrava nada, era mais uma irritação mesmo das duas estarem ali e não estarem se divertindo com ela e tudo mais. E que ela não queria sair da casa porque a mãe ia acabar descobrindo, a mãe dela, né? Ia acabar descobrindo que ela tinha bebido, porque enfim, ela ia chegar meio lox e tudo mais. E que também ela não queria dar de cara com a mãe da Rachel, que também tava na casa e também saberia que as 3 estavam bebendo. Então ela meio que ficou ali no quarto, meio que deixando as meninas se pegarem. A Skyler, ela manteve o segredo sobre o acontecido, né? Ela contou isso só no diário dela, mas é óbvio que esse rolê todo deu uma estremecida na amizade, que ela não se sentiu confortável ali, se sentiu deixada de lado e tal, e meio que acabou dando uma afastada. E isso, obviamente, fez a Shalia e a Rachel se aproximarem ainda mais. A Rachel e a Shalia, então, começaram a fazer cada vez mais passeios sem a Skyler, e elas saíam juntas, iam um pouco pra fora da cidade, e sempre era um rolê desse, de tipo, fumar uns negócios e beber. Elas preferiam ficar um pouco mais afastadas ali da cidade, do centro da cidade, né? Justamente pra ninguém pegar e ninguém descobrir, então elas faziam isso mais afastadas. E só pra vocês terem uma ideia, a proximidade da Shalia e da Rachel estavam tão grande que às vezes elas se vestiam com roupas iguais, assim, roupas parecidas, só pra fazer ciúme na Skyler. É uma coisa bem de adolescente, bem infantil, né? Porque eu não imagino eu adolescente fazendo um negócio desse de usar roupinha igual, pelo amor de o superior. adolescente. Ai, amigo. Adolescente. Quando eu era criança, eu podia fazer. Adolescente já não dá pra fazer essas coisas. Vestir igual, amigo. Ah, não. Pra mim, não dá, mas aí cada um é seu cada um. Responde aí vocês. Por algum motivo ali, o trio continuou a amizade, mas não do jeito que era anteriormente. Foi o que eu falei pra vocês. Tava tudo bem estremecido. Pra qualquer pessoa que olhava de fora, elas eram um grupinho de adolescentes que passavam por dramas e problemas que todo e qualquer adolescente passa. Normal. Nenhuma adolescente diferente. Mas o que ninguém tava percebendo é que a Shalia e a Rachel, elas não estavam mais querendo a amizade da Skyler. E não estavam mais querendo a Skyler por perto. Aí quando eu começo a pensar nessas coisas e lembrar também da minha adolescência, ai gente, eu sei que adolescente é complicado. Você que já foi adolescente ou você que é adolescente, você tem que concordar que adolescente é complicado. Quando eu era um negócio assim que eu sentia as coisas muito à flor da pele. Você também era assim? A gente sente uma raiva, um ranço. As coisas são muito mais intensas quando a gente é adolescente. Eu sinto um pouco isso. Só que eu acho que, já que a Rachel e a Shalia queriam ficar mais na vibe delas, podiam muito bem chegar pra Skyler e falar assim, Skyler, olha só, agora nós somos uma dupla. Ia ser um pouco grosseiro? Ia, mas pelo menos elas iam ser sinceras e iam ter terminado o rolê ali, em vez de ficar fazendo a garota de palhaça, né? Porque as duas ficavam se vestindo de parzinho, ficavam meio que deixando a garota de escanteio. Eu acho sacanagem. Mas enfim. Mas, como a gente sabe, os casos aqui nunca são ruins o suficiente que não possam piorar. E é a partir daqui que a nossa história piora bastante. Elas não só ficaram fazendo a garota de palhaça por mó tempão, a Skyler, né, além de excluir ela, como acabaram arrumando uma solução
pra tirar a Skyler da vida delas. Só que a maneira que elas iam tirar a Skyler da vida delas era uma maneira permanente. Vamos então pro dia que a Skyler sumiu. Já era um pouco mais de meia-noite quando a Skyler pulou pra fora da janela do quarto dela, como eu falei pra vocês, e entrou lá no carro da Shalia. Já tinha um tempo que a Shalia e a Rachel estavam tentando convencer a Skyler de sair escondida de casa pra beber e curtir uma vibe e tal. Falou, ai, você é muito certinha, você tem que ir com a gente e tal. E acabaram convencendo ela nesse dia. A Skyler, então, entrou no banco de trás do carro e elas dirigiram até Brave, uma cidade ali próxima da fronteira da Pensilvânia, que inclusive elas já tinham ido antes, tá, gente? É bom isso ficar claro também. Só pra vocês terem uma ideia de distância, Brave fica mais ou menos 30 minutos de distância de Star City, que era onde elas moravam. Então é meio que perto. Quando elas chegaram lá, era uma mata escura e não tinha ninguém por perto. Era um lugar assim, bem filme de terror. E as três ficaram lá, sentadas na mata, curtindo a vibe lá que elas queriam curtir. Fazia mais de 30 graus ali, e tanto a Shalia quanto a Rachel usavam jaquetas de couro e gorro, com 30 graus ali, que já é meio estranho. Gianluca, como é que você saía no Rio? Ah, quando eu morava no Rio, gente, que era bem quente, eu saía também de casaco. Então também não posso julgar, mas enfim, mas não é comum. Enquanto as três estavam sentadas ali, a Skyler, ela se levanta pra pegar um isqueiro no carro. E nesse momento, a Shalia e a Rachel, cada uma delas, puxa uma faca que tava escondida na jaqueta delas. Cada uma puxa uma faca. Elas contam até 3 e elas avançam na direção da Skyler. E elas avançam na direção da Skyler com tudo, gente. E as últimas palavras da Skyler foram: pra quê? Tipo, pra que elas estavam fazendo isso? E essas foram as últimas palavras da Skyler. Agora vamos pra como essa história toda foi desvendada e como descobriram esse caso todo. Ninguém percebeu que tinha algo errado até amanhã do dia seguinte, quando a Skyler, ela não apareceu pro trabalho e a família dela percebeu que tinha alguma coisa errada. Principalmente porque eles foram até o quarto dela, viram a janela aberta e viram que ela não tinha voltado pra casa. Eles entenderam que ela tinha saído ali meio que escondida e que ela não tinha voltado pra casa. A primeira coisa que os pais fizeram foi ligar pra Shalia, que era amiga de infância, né, e falar se ela tinha visto a Skyler no último dia, se ela sabia onde a Skyler tava. A história que a Shalia contou, né, pros pais da Skyler foi que as três saíram pra curtir uma noite, pra, enfim, beber e curtir e tal, e que ela tinha deixado a Skyler próxima da casa, justamente pra ela conseguir voltar pela janela, né, e os pais não perceberem nada. Então ela acabou falando ali que elas realmente saíram escondidas, mas que tinha deixado ela em casa. E assim que a notícia de que a Skyler tinha desaparecido começaram a pipocar na cidade, teorias ali começaram a surgir, a galera começou a comentar sobre isso. Criaram teorias de que ela tinha fugido de casa pra encontrar um estranho na internet, que ela tinha, tipo, se apaixonado e tinha fugido por isso. Criaram teorias também de que ela tinha ido pra uma festa, tinha bebido muito, tinha curtido muito, e aí tinha acabado morta. E aí o pessoal não sabia o que fazer e esconder o corpo. E obviamente os pais da Skyler, conhecendo a filha, sabiam que aquilo tudo não fazia o menor sentido. Eles sabiam que vez ou outra ela bebia, enfim, saía, mas que não era o estilo dela fugir assim simplesmente. E essa não era a primeira vez que ela tinha saído escondido, né? O pai dela inclusive sabia que ela saía escondido, e ele inclusive sabia que ela deixava a janela aberta e que ela ia voltar pela janela. Então ele mesmo deixava a janela aberta. Ou seja, pra você ver como às vezes a gente acha que a gente tá enrolando os nossos pais, e os nossos pais sabem exatamente o que é. Exatamente. A gente nunca tá. O pai dela meio que já sabia que ela fazia isso. Então o pai sabia que se ela tinha deixado a janela aberta, ela planejava voltar, porque era por onde ela voltava sempre que ela saía. Uma outra coisa que eles acharam muito estranha é que ela não tinha levado nenhum pertence com ela. Escova de dente, roupas, lentes de contato, tava tudo no quarto. Ela não tinha levado nada. E obviamente, né, a ideia de que ela tinha fugido de casa foi descartada, porque como é que uma pessoa vai fugir de casa e vai pra outro lugar, não leva nada, gente. Nada da pessoa. Não existe isso, né? Você vai fugir, você vai levar umas roupinhas, alguma coisa. Foi aí que a atenção se voltou pra Rachel e a Shalia, que até esse momento estavam fazendo ali as amigas que estavam muito tristes com o desaparecimento da melhor amiga. Tipo, nossa, estamos devastadas. As falcianes. Elas, inclusive, postavam frequentemente nas redes sociais o quanto elas sentiam falta da Skyler e fazendo pedidos pra Skyler voltar, como se elas não soubessem o que tinha acontecido, visto que elas mesmas tinham feito aquilo. E só pra vocês terem uma ideia da cara de pau, a Shalia, ela chegou a distribuir flyers na rua de pessoas desaparecidas, né, perguntando se as pessoas sabiam onde estava a amiga, que ela estava muito mal. Olha isso, gente, a Globo perdendo uma atriz. Olha essa atriz. Falsíssima. Ela tinha feito o negócio, tava fingindo que não tinha feito. Só que os investigadores da cidade, eles não estavam muito satisfeitos com a atuação das duas amigas, não. Eles estavam achando elas ali um pouco forçadas e um pouco esquisitas. Que bom que acharam. Uma policial do departamento local lá de polícia suspeitou da Shalia desde o começo. Segundo a Jéssica, né, essa policial, ela disse que a Shalia era um vazio de sentimentos. Sabe quando você fala
sobre uma pessoa e parece que você não tem sentimento por ela? E disse ainda que qualquer pessoa que fizesse uma pergunta que a Shalia não queria responder, ela meio que imediatamente começava a chorar. Então era como se ela ficasse fria, meio frígida assim, e alguém falava alguma coisa que parecia que ia pra um caminho que ia incriminar ela, daí ela começava a chorar. Suspeito, né? Muito suspeito, muito suspeito. Só que algumas coisas que as meninas fizeram depois que a Skyler sumiu, começaram a chamar a atenção e ligar ali a anteninha da polícia de que tinha alguma coisa errada com as meninas. Coisas que a polícia achou estranho. Por exemplo, na semana seguinte do desaparecimento, a Rachel, ela foi para um acampamento de verão como se nada tivesse acontecido, gente. Vivendo a vida plenamente. E a Shalia continuava postando nas redes sociais ali as coisas que ela fazia, os rolês dela nas redes sociais, como ela sempre postou. Inclusive, postava coisas dela se divertindo, adoidado, nada aconteceu. É que assim, não que você deva parar a sua vida quando um ente querido ou uma amiga sua parte e tudo mais, mas é comum que as pessoas durante um tempo fiquem ali lidando com aquela perda. Não é do dia pra noite que você vai, vou ali pra festa. Cara, tem um processo ali e a polícia achou estranho elas terem vivido a vida como se nada tivesse acontecendo, literalmente do dia pra noite. Esse não era o comportamento de pessoas que tinham acabado de perder o que elas falavam que era a melhor amiga delas. Então, o Chris Berry, um outro policial, foi colocado aí nesse caso pra investigar mais detalhes sobre essa história e especificamente sobre as meninas. O que esse cara fez? Ele criou uma conta fake fingindo que era um adolescente da escola e começou a procurar e vasculhar cada detalhe das redes sociais delas que pudesse dar alguma pista do que tinha acontecido. Até que esse policial, o Chris Berry, que tava com um fake ali de um adolescente, ele encontrou. Ele achou alguma coisa estranha. O Chris, ele notou que as meninas, elas postavam tipo 30 coisas sobre festas, sobre como matar a aula. E faziam ali no meio do dia um post dizendo: volta pra casa, Skyler, sentimos sua falta. No meio dessa enxurrada de posts falando sobre coisas alegres e felizes. Basicamente, a rede social delas ali tava mostrando uma coisa como se elas estivessem tentando superar uma perda, mas que ainda tivesse muito difícil, mas parecia tudo meio roteirizado. Era literalmente isso. Era uma quantidade absurda de outras coisas e uma vez no dia sentimos sua falta, amiga. Volta pra casa, uma coisa solta assim, só pra dizer que elas ainda estavam doídas. Só que o que realmente comprovou o envolvimento da Shalia e da Rachel no desaparecimento da Skyler foi a imagem de uma câmera de segurança. Como eu falei pra vocês, eles já tinham acesso às primeiras câmeras de segurança, né, da Skyler saindo pela janela do quarto dela, né, e entrando no carro da amiga. Isso eles tinham, mas a imagem estava muito ruim, muito pixelada, mas eles tinham essa imagem. Depois que eles avançaram um pouco nas investigações e eles sabiam já a cor do carro, né, de acordo com esse primeiro vídeo, eles começaram a ver imagens de câmeras de segurança de outros lugares. E isso fez eles chegarem nas câmeras de segurança de um posto de gasolina que mostrava um sedã cinza, que era ali o sedã cinza da Shalia, e esse sedã estava indo ali na fronteira da Pensilvânia. Então eles entenderam que elas tinham ido até um lugar ali distante, meia hora ali da cidade delas, né? E que conseguiram achar essas câmeras. Além disso, os celulares, tanto da Rachel quanto da Shalia, foram detectados ali por uma torre de celular, né, essas torres que captam sinal, perto de Blackville, local ali que elas passaram até chegar na fronteira de Brave. E cada vez que a polícia interrogava as meninas, parecia que cada vez mais elas estavam cansadas de encenar e de fingir. Cada vez que a polícia lá, elas pareciam um pouco mais... não sei se foi bem assim, meio que querendo contar. Eles perceberam que cada vez que eles falavam com a Rachel, ela parecia mais e mais nervosa. Por outro lado, a Shalia, ela tava sempre calma e muito confiante, e qualquer buraco que tinha na história, ela dava um jeito ali de, tipo, dar uma volta e sai bem, assim. Ela meio que era muito confiante. Os investigadores chegaram a dizer, inclusive, que eles nunca viram uma frieza tão grande, nem em criminosos, assim, super procurados, que foram encontrados, enfim, que ela era realmente muito fria e direta. Eles decidiram então fazer as garotas passarem pelo teste do polígrafo, que é como se fosse aquele teste de saber se a pessoa tá mentindo ou não. Botaram as meninas pra passar pelo teste, gente, e o bafafá. A Shalia, ela concordou em fazer o teste ali, ela era tão confiante que ela concordou em fazer o teste, porque eu acho que ela achou que ia conseguir enganar inclusive a máquina. Ela falou, não, posso fazer, nenhum problema, vamos lá. Só que no meio do caminho até a delegacia pra ela fazer o teste, a Shalia, ela entrou em pânico, ela saltou do carro do pai dela, né, que tava levando ela lá pra delegacia pra fazer o teste, e saiu correndo. Deu a louca na Shalia, gente, e ela saiu correndo. Depois disso, obviamente, a comunidade e as pessoas da cidade começaram a voltar ali a atenção e a raiva deles pra Shalia e pra Rachel, que perceberam que elas estavam envolvidas em alguma coisa. A mãe da Skyler, ela chegou a fazer um post no Facebook onde ela dizia que ela tinha certeza que as duas meninas estavam envolvidas no desaparecimento da filha delas, mesmo que não tivessem uma certeza grande ali nas investigações, mas que ela tinha essa certeza.
Ela botou isso no Facebook. Pra você ver como mãe sente as coisas. Feeling de mãe, né? Feeling de mãe. E toda essa atenção negativa das pessoas, a pressão da vizinhança, os amigos na escola, fizeram com que as duas, a Rachel e a Shelia, elas tivessem que estudar em casa. Porque elas não estavam conseguindo nem mais estudar na rua, porque o povo tava xingando elas quando via elas andando pela rua. Foi então que, em dezembro, isso aconteceu. A Rachel, ela teve um surto em casa, começou a gritar com a própria mãe dentro de casa e falou pra mãe dela ligar pra polícia naquela hora. Falou, chega, liga pra polícia agora, liga pra polícia que eu tenho uma coisa pra falar. A Rachel. A mãe então ligou e a Rachel, ela acabou sendo levada pro Chestnut Ridge Center, que é um estabelecimento aí de cuidados mentais. A ideia é que ela fosse monitorada de perto, porque aparentemente ela tinha tido um surto ali na casa. Alguns dias depois que ela ficou ali, né, naquele local, ela, com o advogado dela, entrou num outro interrogatório ali que estavam fazendo com ela e simplesmente assumiu e falou, nós a matamos. Durante as próximas horas, a Rachel, ela confessou tudo pra polícia. Ela contou sobre o plano que ela e a Shelia tiveram um mês antes do que elas fizeram, ou seja, elas estavam planejando isso. Elas também queriam fazer isso antes do acampamento de verão da Rachel acontecer, ou seja, elas sabiam até o momento exato que elas queriam que rolasse. E também explicaram como elas esconderam a faca, a pá usada pra esconder o corpo, e como botaram ali uma muda de roupa no porta-mala da Shelia pra usar ali depois de fazer o que elas fizeram com a Skylar. Então elas pensaram até em trocar de roupa pra não ficar nenhum vestígio. Ou seja, o crime perfeito, né? Exato, elas pensaram em tudo. A Rachel contou inclusive que o chão tava muito duro pra elas enterrarem a Skylar. E que então eles deixaram ela ali meio que perto da estrada e cobriram ela ali com algumas folhas e alguns galhos. Então, tipo, meio que nem conseguiram enterrar ela. Quando os investigadores, chocados com toda essa história, perguntaram por que elas tinham feito isso, as duas falaram que simplesmente elas não gostavam mais da Skylar. Ai, por isso. Eu gosto de tanta gente. Você não gosta, não quer mais ser mais amiga de alguém, gente? Você simplesmente para de falar com essa pessoa, bloqueia essa pessoa, fala, olha, eu não quero mais ser sua amiga, não gosto de você. Paciência, gente. Agora, você chegar nesse nível, pra mim é uma doideira muito grande. O corpo e o celular da Skylar foram encontrados na cena do crime, o que levou os investigadores a verem ali que ainda tinham vestígios de sangue no porta-malas da Shelia. As duas, obviamente, finalmente foram presas, né, depois dessa história toda. Por terem feito ali um acordo com a polícia, né, a Rachel admitiu culpa por de segundo grau, e ela foi sentenciada aqui a 30 anos de prisão, com possibilidade de condicional depois de 10 anos. A Rachel, inclusive, chorou durante todo o julgamento, e ela leu uma carta ali de pedido de desculpas pra família da Skylar, a família Neese. Shelia também admitiu ali culpa por de primeiro grau e foi sentenciada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional aí depois de 15 anos. E ela disse ali no julgamento, né, que ela não tinha nada pra dizer pra família da Skylar. Ou seja, pra mim é uma pessoa ruim, né, gente? Não tem outra palavra pra definir. Não que a outra seja boa, né? Mas, assim, não que a outra seja boa, pelo menos a outra minimamente desculpa. se arrependeu, né? Ainda existe aí muitas especulações de por que elas decidiram fazer isso com a Skylar, né? Sendo que simplesmente elas poderiam ter parado de falar com ela. E a teoria mais falada aí que muita gente acha é que elas tinham medo que a Skylar contasse o que aconteceu lá na casa, que viu as duas ficando, que viu as duas se pegando, que talvez isso fosse um dos motivos aí que geraram esse medo nelas e fizeram elas cometerem isso. Essa teoria, ela meio que teve uma confirmação, entre aspas, muita gente acha que é uma confirmação, porque em 2020, a Rachel, ela se casou com outra mulher no presídio. Mas muita gente diz que isso é comum, né, porque ela tá reclusa há muito tempo, que não necessariamente isso prova alguma coisa, mas enfim, isso é uma coisa aí que tem vários jornais falando. Talvez isso tudo tenha sido consequência da Rachel ter medo por ter uma família conservadora, né, de falarem sobre isso, da amiga falar sobre o que tinha acontecido e sobre o que ela tinha visto, mas, como eu falei pra vocês, isso é uma das teorias do que pode ter acontecido e o motivo pelo qual, porque simplesmente cansamos dela, é muito aleatório. Não que o outro também não seja aleatório, mas enfim, é tudo muito sem sentido. E qual a lição que a gente tira dessa história, tá? Eu acho que a principal lição é você aceitar quem você é você respeitar os seus desejos e as suas vontades e entender que você não precisa estar próximo de alguém se você não quiser, mas que você não precisa simplesmente tirar a vida de alguém porque você cansou dessa pessoa. E que amizades vão e vêm, né? Amizades acabam e outras começam, e é isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história toda? Essa história ficou aí conhecida como o caso Meninas Malvadas, o caso real que inspirou Meninas Malvadas. Enfim, tem várias teorias aí, inclusive tem várias pessoas que também contam casos de crime que já contaram esse caso, como é o caso de Jacqueline Guerreiro, outras pessoas que falam sobre a criminologia também. E eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu acho esse caso extremamente bizarro e resolvi trazer ele aqui pra vocês o mais completinho que eu consegui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!